paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da família cristã no século 21, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. Hoje, a gente chegou na lição de número 3, que a lição de número 3 tem como título A Base do Casamento Cristão. Semana passada nós comentamos a respeito do casamento de forma genérica, os princípios do casamento, que ele deve ser monogâmico, heterossexual e ele não pode ser dissolvível, tá? Ou seja, o casamento ele tem que ser pleno e constante, e como diz o conceito bíblico, até que a morte os separe. Querido, na aula de número 2, sobre a base do casamento, sobre o casamento bíblico, o segundo princípio que nós trabalhamos, que vocês trabalharam semana passada na sua escola bíblica dominical, sabatina, seja qual for o dia que vocês lecionam a sua escola bíblica na sua igreja, a gente teve assim o segundo tópico que falou sobre o princípio da heterossexualidade. Pelo menos na minha igreja onde eu lecionei, deu muito problema, né? Ou seja, naquela aula, eu vou até frisar novamente, porque no domingo à noite, no Fantástico, né, muitas pessoas viram o que a Daniela Mercury fez. Na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, que a aula de número 2, ela foi dia 14 de abril. Né? No dia 15, né, na segunda-feira, saiu, né, nas publicações no Brasil inteiro, o caso da Daniela Mercury, né? E lá na igreja eu falei sobre a diferença entre homossexual e homofobia. Eu disse na classe que Deus, tá, ele proíbe o homossexualismo. Deus não se agrada com isso. Mas Deus não se agrada também com a homofobia. E quando eu falei isso, queridos, mas deu um problemão na classe. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm a ideia homofóbica. Teve um irmão ainda que usou até o termo da seguinte forma: no Antigo Testamento, Deus foi intolerante, destruindo Sodoma e Gomorra, tá? Pelos atos homossexuais. Então ele quis dizer o seguinte, que nós deveríamos ser intolerantes também, tá? Eu deixei muito bem claro, nós somos intolerantes, sim, mas com os atos. Nós não aceitamos os atos, nós reprovamos os atos, mas a dignidade do ser tem que ser preservada. O texto bíblico ele é muito taxativo nesse aspecto, que a dignidade humana ela tem que ser preservada. E aí deu uma confusão na classe, porque alguns eles acreditam assim que tem que ser combatido o ato e a pessoa, tá? E o texto bíblico, se você teve esse problema, você não foi o único, professor. Eu tive esse problema também na minha classe, porque as pessoas têm essa ideia, tá? Vou deixar bem claro aqui, a Bíblia ela não é um livro homofóbico, ela não prega a homofobia, ela prega contra os atos dos homossexuais, tá? Vou deixar bem claro isso daqui. Queridos, então nós vamos falar sobre as bases do casamento cristão. Eu queria, na aula de hoje, dar mais um ponto. Por que falarmos sobre família? Tá? Segundo o pastor Josué Gonçalves, nós devemos falar de família, porque a família é um espaço para o crescimento pessoal e coletivo. Ou seja, a família é um espaço de crescimento pessoal e coletivo. E em nenhum outro espaço é mais propício para crescermos nas múltiplas áreas da vida do que a família.
Então, por que falarmos sobre família? Porque a família é um espaço para o crescimento pessoal e coletivo. E nenhum outro espaço é mais propício para crescermos do que nas áreas da vida do que a família. Então a família, ela tem um laço muito importante. Ela tem um ponto muito importante, que é o ponto do crescimento. Nós devemos falar de família, porque na família é um lugar muito propício a nós crescermos em todas as áreas da vida. Tá? Porque é na família onde nós aprendemos desde pequeno a tolerar, tá? As diferenças. Vocês podem observar que numa família que tem 2 filhos, e se esses 2 filhos tiver gostos diferentes, tiver vontades diferentes, os pais têm que ensinar os filhos o que? A respeitar as diferenças desde pequeno. Então na família, desde pequeno, precisa ter esse hábito do que? De ensinar o que? É na família que você cresce em todas as áreas da vida. É na família que você aprende a respeitar o outro pelas diferenças. Porque nenhum irmão é igual ao outro. Os filhos têm gostos diferentes dos pais. Marido e mulher têm gostos opostos às vezes. E é na família onde você passa a aprender a conviver com essas coisas. E esse aprendizado faz com que nós cresçamos. Tá? Então a lição de hoje ela vai falar sobre a base. Aonde está fundamentado o amor, aonde está fundamentado o casamento. Tá? No tópico 1, ele vai falar sobre a vontade de Deus para o casamento. No tópico 1, ele vai trabalhar sobre aquele aspecto que nós já vimos em aulas anteriores. Tá? Qual é o aspecto? Que um homem e uma mulher devem largar a família e se unir. Tá? Se unir, formar uma só carne. Mas ele aqui no tópico 1 dá uma dica, ou algumas dicas para jovens. Tá? Como escolher o casamento ideal. Tá? A primeira dica que ele diz aqui é que quando você está nessa busca, tá? Aí vai uma dica para professores que lecionam para os adolescentes, para os jovens, né, que essa lição aqui é de jovens e adolescente. Aqui vai uma dica para os pais também, a como ele deve instruir os seus filhos na busca de um casamento ideal, um casamento dentro da vontade de Deus, tá? A primeira dica que o autor dá é a paz de Deus no coração. Um dos sinais da aprovação divina para aquilo que nós estamos fazendo ou pretendemos fazer é o sentimento de paz interior, que domina todos os pensamentos e as nossas emoções. Tá? Então, se a tua decisão ela te traz conforto, ela traz paz, ela traz o shalom, ou seja, mesmo no meio da dificuldade, da turbulência, você está tranquilo, você está ficando sossegado, você não está entrando em erupção, tá? Vulcânica, você não está na ativa, você não está com sentimentos à flor da pele. Esse é um dos sinais da aprovação, que aquele que você está escolhendo, ele é da vontade de Deus. Tá? Uma outra dica que o autor dá aqui é o comportamento pessoal. Se alguém não honra os pais, como honrará o seu cônjuge? Ou seja, o autor está falando o seguinte: você vai atrás de uma pessoa, nossa, mas ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, mas ela desonra o pai e a mãe. O pai fala para ela, 11 horas da noite você tem que estar aqui em casa. Mas ela fala para o namorado, ou vice-versa, não, vamos chegar meia-noite, chega lá em casa eu contorno a situação. Ou, ei, se ela não está respeitando limites dos pais, como ela vai respeitar limites no casamento? Tá? Isso são pontos a ponderar. Tem que ter respeito, tem que ter limite
antes do casamento. Muitas pessoas se enganam, depois que eu casar eu mudo. Negativo. Eu não posso trabalhar com essa hipótese. Eu tenho que aprender limites antes, para depois no casamento é algo natural. Senão no casamento terá problema. Uma outra dica, como você encontrar o par, a pessoa ideal, o autor coloca aqui como naturalidade. Tá? Aqui ele vai falar sobre pessoas que procuram casas de profetas, pessoas que profetizam para encontrar o par ideal. Na minha juventude, tinha muito disso aqui na cidade de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, pessoas que profetizavam casamento. Tá? Eu já fui alvo disso. Eu tenho certeza que você já teve algum tipo de experiência disso. Eu não estou falando que Deus não interfere em atos proféticos. Eu não estou falando isso. O que eu estou me referindo é pessoas que procuram profetas com essa exclusividade. E tem pessoas que têm, alguns profetas, entre aspas, que têm essa especialidade. Procura a irmã ali, que a irmã é a santa casamenteira. Procura aquele profeta ali, que aquele irmão, aquilo que ele fala sobre casamento é, entre aspas, batata. Nós não podemos procurar esses tipos de auxílio. Ou seja, tem que ser uma coisa que acontece de forma naturalmente. E o quarto princípio que o autor da nossa revista ele coloca aqui é o princípio da santidade. Tá? Nós sabemos que enquanto os jovens namoram, eles são tentados. Tá? Eu sei disso. Tá? Porque ainda mais na época da puberdade, da adolescente, onde ele está se encontrando com a sua sexualidade. Eu entendo perfeitamente que as tentações existem nos namorados, tá? Mas vocês precisam o quê? Os jovens que estão namorando precisam ter um outro princípio, que é o princípio da castidade. Professor, toca nisso na sua classe. Porque hoje parece antiquado uma moça e um rapaz casar virgem. Porque a nossa sociedade não aceita. A nossa sociedade passa para os jovens o quê? Que os jovens com 16, 17, 18, 20, 21 anos, ele tem que fazer sexo. E a Bíblia é completamente oposta a esse princípio. Tá? O princípio da santidade. Os jovens precisam ter um namoro santo, um namoro santificado. O que é a palavra santificado? Leva isso para a classe, professor. Santificado significa separado de algo. Separado para uma tarefa. E nós fomos separados do mundo para servir a Deus. E se o mundo fala que pode, então eu vou me separar da filosofia mundana. Eu vou me separar do conceito não castidade. Porque o princípio bíblico é o princípio da castidade, aonde eu só vou ter relação sexual após largar papai e mamãe e se casar com uma mulher. Aí sim eu terei atos sexuais. Antes disso é proibido. Antes disso é pecado. Não importa o que a sociedade fala, não importa o que a mídia fala, não importa o que os outros falam, fique com a palavra de Deus. Vai uma outra dica aí, que não está na lição, mas eu quero comentar com vocês. Uma irmã uma vez me perguntou na escola bíblica dominical, professor Fábio, mas a minha filha, ela está se relacionando com um rapaz de boa família. Ele não é crente, mas é uma ótima pessoa. Querido, deixa eu falar um conceito para vocês. Eu sei que existem pessoas que não estão no meio nosso, que é muito melhor do que as nossas moças e de que alguns dos nossos moços. Eu sei disso perfeitamente. Existem pessoas que nunca frequentaram uma igreja, mas têm princípios éticos, têm moral. Eu sei disso, que é de família respeitadora. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Mas quando a Bíblia proíbe, tá?
Quando a Bíblia proíbe a relação de um cristão com alguém que não é cristão, não é problema ético, não é problema de etnia, não é problema racial. A Bíblia não está trabalhando a ideia de racismo. Ela não está aí trabalhando de ideias de raças superiores e raças inferiores, como eu já ouvi alguém dizer, que nós somos raças superiores a ele. Negativo. O que Deus está preservando aí é o princípio do monoteísmo. O que Deus está preservando aí é a identidade cristã. O que ele está preservando aqui é a identidade posterior da fé no único Deus. Por quê? Porque se uma pessoa que tem a única fé no único Deus, no nosso Deus, e ele casa com uma pessoa que tem outro tipo de fé, vai ter vários tipos de problema. Por exemplo, você, uma moça, casa com um rapaz. A moça é cristã e o rapaz não é cristão. Aí nasce o filho. Faz de conta que ele é de fé católica. E ele quer o quê? A família dele vai pressioná-lo para batizar a criança. A família da moça vai pressionar ele, vai pressionar ela para quê? Para não batizar essa criança. Porque a igreja cristã, a igreja evangélica prega que a criança não deve ser batizada, deve ser apresentada. Já os católicos é o contrário, ou seja, teve um confronto de crença. Entendeu? Outra dica. O rapaz é cristão e a moça não é. Na hora do casamento, quem que vai fazer? É o padre ou o pastor? Já teve aí, olha a problemática que nasceu. Tá? Então Paulo é muito taxativo. Paulo diz que a luz não se mistura com as trevas. Tá? Então Deus, nesse caso, ele não está sendo racista. Não é racismo. Não é raça superior e inferior. Não é questão de segregação de pessoas, de etnia. É simplesmente uma questão de princípio religioso, princípio de fé, crença religiosa. Se você tem essa crença, case com alguém da sua mesma crença, para ter compatibilidade de fé. Tá? Então, segue essa dica, professor. Leva isso para a sua classe, que hoje é muito mal explorado. Ah, outra coisa que o professor Fábio lembrou agora. Teve um irmão que ele foi pedir um conselho para o pastor. Porque o filho dele estava namorando... O filho dele era da igreja presbiteriana, vou ser bem claro aqui. E ele estava namorando com uma moça da igreja da graça. E aí chegou no pastor e perguntou para o pastor: pastor, o meu filho, que você conhece, é da nossa igreja presbiteriana, ele está namorando com uma irmã, uma moça que é da igreja da graça. O que o senhor acha? O pastor olhou para ele e diz: Paulo diz que isso é julgo desigual. Queridos, isso não é julgo desigual. Tá? A fé são a mesma? É claro. Eles têm a mesma fé. Só mudou denominação. Pelo amor de Deus. O texto bíblico não trata de denominação. Que isso é nomenclatura humana. Isso é nomenclatura humana. O que é julgo desigual? É crença desigual. É crença desigual. Tá? Então, a base do casamento tem que nascer antes de casar. Tá? Então, você tem que casar com pessoas da sua mesma crença. Para não ter incompatibilidade no futuro. Para não acarretar problemas com filho, com educação de filho. Até no próprio ato de casar, quem que vai fazer o casamento? Depois que nascer os filhos, como que vai ser o ensinamento? Você vai ensinar a sua crença ou a minha? Ou eles vão ficar no mesmo ou no meio termo? Ou eles vão presenciar brigas religiosas dentro do próprio lar? Tá? Então, para evitar esses tipos de problema, há o conselho bíblico, tá? Que você deve casar-se com pessoas da mesma crença. Ok? Então, leva isso para os seus jovens lá na sua igreja. No tópico de número 2, ele fala sobre o amor verdadeiro no casamento. Então, o casamento ele vai estar alicerçado no quê? Eu quero destacar duas palavrinhas. O casamento ele tem que estar alicerçado. Primeiro, não é em questão de grandeza, o que é mais importante. Tá? Eu vou dar dois elementos, mas esses dois elementos se completam. Tá? Eles se unificam.
E qual é esse primeiro elemento? Amor. Nada na vida subsiste o amor. Paulo vai dizer, porque a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, verso 22 a 28, verso 31 e verso 33. Paulo, ele é muito taxativo quando Paulo diz que em Efésios 5, verso 25, vós, marido, amai vossas mulheres, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido deve amar a esposa. Então, o primeiro elemento que compõe a base do casamento é o amor. E interessante que Paulo ele faz uma comparação entre o casamento de um homem com uma mulher com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele diz, vós, maridos, deve amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja. O reverendo Caio Fábio, ele diz que esse amor aqui é um amor sacrificial. Paulo, ele está relembrando aquele ato sacerdotal, aonde o sacerdote pegava um animal e sacrificava aquele animal em prol do outro. Quando a carta aos Hebreus diz que tudo o que acontecia no Antigo Testamento, nos sacrifícios, acontecia como sombra, como tipo de Cristo, ou seja, Cristo é o sacrifício perfeito. Em Cristo reúne todo o sacrifício, está personificado na pessoa de Cristo. O que isto demonstra, professor Fábio? Isso demonstra que Cristo não olhou para si, ele olhou para o outro. Quando Paulo faz esse comparativo entre mulher e homem, e entre Cristo e a igreja, Paulo está querendo dizer o seguinte: esse amor deve ser um amor olhando na perspectiva do outro. Cristo, quando ele vai se entregar pela igreja, que é o outro, ele não olha só para si. Paulo usa a temática que ele esvaziou-se. Cristo, ele não pensou em si, ele pensou no outro. Cristo, ele não olhou as suas necessidades, ele olhou a necessidade do outro. Por exemplo, Cristo não olhou a sua glória, quem ele era. Ele deixou tudo isso. E ele olhou para quem? A necessidade da humanidade. Ele viu que o povo era pecador, que o povo precisava de salvação. E para isso precisava ter o quê? Dor, sofrimento, sacrifício. Devia ter aquela palavrinha que eu brinco, a palavrinha mágica, holocausto, que no hebraico é queimado por inteiro. Precisava ter uma oferta por inteiro. Então nós deduzimos o quê? Como Cristo não olhou para si, mas olhou a necessidade do outro, Paulo vai trabalhar essa ideia. O marido deve olhar para a necessidade da esposa. Ele deve se entregar para ela. Ele deve amar ela. E se amar é amor sacrificial. É olhar para a necessidade alheia. E que necessidade é essa? Da esposa. O autor da nossa revista e a Bíblia trabalha a ideia do seguinte: sem amor o casamento fracassa. Sem amor o casamento fracassa. O casamento ele deve ser fundamentado no amor. E é só o marido que deve amar a esposa? É claro que não. Isso fala de reciprocidade. Mas o escritor aos Efésios, que é Paulo, ele vai trabalhar a ideia do seguinte: o homem é o sacerdote. E ele cuida do vaso mais frágil, a esposa.
Ele é o sacerdote. Então, quem que no Antigo Testamento fazia a purificação pela comunidade? O sacerdote. Então, quem que deve fazer a purificação da família? O homem. Então, o homem deve fazer esse papel. É o homem que tem que cumprir esse papel. O papel sacerdotal. Então, amar aqui vem da ideia de sacerdotismo. E um outro conceito que eu queria trazer para vocês aqui a respeito da fidelidade. Casamento não resiste sem fidelidade. Tá? Casamento não foi preparado, preste bem atenção, para suportar o adultério. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui. O pastor Isaltino Gomes disse que o adultério é uma mazela dentro do casamento. O adultério, ele é um ato de covardia para a família. A pessoa que adultera, ela é um covarde. Vou repetir, a pessoa que adultera é um covarde. Ele trai o cônjuge, ele trai os filhos, ele trai a família e ele trai a Deus. Isaltino Gomes, ele trabalha o adultério com muita propriedade. Ele disse que se o homem parasse e analisasse, ou a mulher parasse e analisasse, jamais trairia. Porque nós não queremos ser traídos. E a traição, ela é o quê? Um ato de covardia. É uma punhalada pelas costas. E o casamento que não está nesse sustentáculo entre amor e fidelidade, ele se rui, ele entra em ruína. Por quê? Porque quem ama, ouve bem o que eu vou falar, respeita o pensamento do outro. Essa ideia de que o marido ou a esposa tem às vezes, não, ele tem que pensar igual a mim. É errado. Por que é errado, professor Fábio? Leva isso para sua classe. Eu sou casado faz 15 anos. A minha esposa, ela vem de berço evangélico. Os pais dela são cristãos. O pai dela já dirigiu até a igreja. Ou seja, ele tem uma mentalidade. Ela tem uma cultura, ela tem uma formação. Ela traz consigo elementos diferentes do professor Fábio. O professor Fábio nasceu num lar não cristão. A minha família não é cristã até hoje. Eu me converti jovem. Ou seja, eu recebi outro tipo de cultura. Eu nunca ouvi falar o que é pecado e o que não é pecado. Eu nunca ouvi um versículo bíblico quando eu era criança. Ou seja, a minha formação é diferente. Eu tenho sonhos diferentes dela. O meu gosto é diferente dela. Por exemplo, eu gosto de azul. Ela pode gostar do vermelho. Ela gosta, por exemplo, de carne de panela. E eu gosto de carne de porco. Aí, dentro do casamento, quando não tem esse ajuste, o amor, ele respeita pensamentos diferentes. Vou repetir. O amor respeita pensamentos diferentes. Não pense vocês que só porque vocês são casados, vocês têm que pensar igual. Não. Vocês são seres humanos. Vocês têm identidade, personalidade. Talvez você é fleumático e ela é melancólica. Talvez você é sanguíneo e ela é colérica. Ou seja, são temperamentos diferentes. E para cada tipo de temperamento, existem gostos, existem pensamentos, sonhos diferentes. E eu vou dizer uma coisa que quem ama, ainda que não concorda, mas aceita o pensamento do outro. Por exemplo, talvez eu tenha um grande sonho de ser um advogado. Mas a minha esposa não gosta da área de direito. Ela gostaria que eu fosse na área de medicina, que eu fosse um enfermeiro, um médico. Aí ela luta contra mim. Não, você não vai fazer faculdade de direito. Você vai fazer medicina, você vai fazer enfermagem, você vai fazer biomedicina. Horas! Se há o amor, há o respeito. Ela tem que entender, ou ele tem que entender, que são pessoas diferentes, que têm ideias diferentes, que têm gostos diferentes. E o amor respeita isso. Paulo diz que o amor tudo suporta.
suportar o quê? As diferenças. Então o casamento ele tem que estar balizado em amor, em fidelidade. Porque quando eu amo, eu respeito o pensamento. Ainda que é contrário ao meu, mas eu respeito e eu devo dar força para o meu cônjuge crescer. Lembra que no início da aula eu comentei por que falarmos sobre família? Porque família é o espaço para o crescimento pessoal e coletivo. E nenhum outro espaço é mais propício para crescermos nas múltiplas áreas da vida do que a família. Então é na família que se cresce nas múltiplas áreas da vida. É onde eu aprendo a lidar com as diferenças. É na família. Se eu não lider com as diferenças dentro da família, como eu vou lidar com as diferenças lá fora? Querido, existem outras bases, outros princípios que sustentam um casamento. Mas eu vou parar por aqui, tá? Fique com esses dois elementos. Fique com o elemento amor e fidelidade. Leva para a tua classe esse conceito do pensamento. Que duas pessoas quando se unem, tá? Quando elas se casam, são pessoas que vieram de culturas diferentes. Talvez de lugares diferentes do Brasil ou do mundo. Que carregaram consigo elementos culturais diferentes, ideias diferentes, sonhos diferentes, gostos diferentes. Tem um que gosta de rock, o outro gosta de jazz, um gosta de... dentro da perspectiva cristã, daquelas músicas mais badaladas, outro gosta de música mais sacra, erudita. Tá? Então, para terminarmos essa aula, tenha isso em mente. Leve para a tua classe como arrumar uma pessoa ideal. E após arrumar essa pessoa ideal, como que o seu casamento vai estar alicerçado? No amor e fidelidade. É nesse espaço onde ambos irão crescer e terão grande possibilidade de crescermos nas múltiplas áreas da vida. Querido, respeite, ame e seja fiel. Lembra de uma coisa, que o adultério é uma traição. Lembra que o adultério é um ato de covardia para o cônjuge e para os filhos. Que Deus continue abençoando a família brasileira.